raça tão incompetente, que não falava etnia, falava raça, uma etnia tão incompetente, raça mesmo, que não foi capaz de lutar pela sua libertação. Tão incompetente que precisou da princesa Isabel fazer isso. E a gente vai lá na história e busca as resistências nos quilombos, encontrando no quilombo de Palmares a resistência palmarina que tinha uma proposta para o Brasil, de um país democrático, de um país diferente, e é por isso que aí, né, nós conseguimos pegar o 20 de novembro, que foi o dia que Domingo Jorge Velho acabou com o Palmares, e pegamos essa data, né, depois de 100 anos da República Palmarina, nós conseguimos, então, trazer essa data para a história oficial do Brasil, porque não existia. Bem, é interessante, a gente vai para o intervalo agora, só é interessante notar essa mudança de foco, né, da princesa Isabel, que era vista como heroína, para o foco para Zumbi dos Palmares. Mas a gente vai para o intervalo e volta rapidinho aqui com Direito em Debate, um programa da TV Brasil. Direito em Debate. Oferecimento OAB-RJ. CAARG. Representada nos fóruns do Estado por subseções, subsedes e salas nos tribunais, a OAB-RJ assegura as prerrogativas dos advogados. Cursos de especialização, programas de saúde, planos de previdência, escritórios compartilhados, cooperativa de crédito e transporte gratuito são alguns dos serviços prestados. Comprove. É a OAB-RJ sempre ao seu lado. Você tem certeza que não existe nada de novo na TV? Vou ficar tirando palavra da minha boca, John. O que é isso? Você está prestando atenção em uma coisa, você vai descobrir outra ali. Mas na superfície a gente vai muito mais rápido. Pra que aprofundar? Eu acho que é por aí. Juntos. Esse programa ele é muito atual. Você não acha, não? Sabe quando você passa num lugar certo na hora certa? Recorte Cultural. De segunda a sexta, 8 da noite. Há um caminho, há um conhecimento. Eles nascem de sua força interior e estão à disposição daquele que souber buscar. Há um caminho, há um conhecimento. Eles podem transformar sua vida e contribuir para a melhoria do mundo. Ordem Rosa Cruz, AMORC. Receba gratuitamente o domínio da vida. Ele é um encontro de culturas, negra, americana, judaica, alemã e principalmente brasileira. A minha tarefa é harmonizar o mundo comigo que começou toda a visão contemporânea. Jorge Maltner, no Conexão Roberto Dávila, nesta sexta, 10h30 da noite. Oferecimento Companhia Brasileira de Alumínio, uma empresa do Grupo Votorantim. Petrobras, a maior patrocinadora de cultura do Brasil. Oferecimento OAB-RJ. CAARG. Estamos de volta ao vivo para todo o Brasil, hoje comemorando a Semana da Consciência Negra. Participe, o nosso e-mail é direito@tvbrasil.com.br. O telefone é o 0800 21 6688, a ligação é gratuita e você ainda pode nos mandar um fax aqui para o Rio de Janeiro, 2232-3279. E quem conversa conosco agora, falando por telefone de Vitória da Conquista, na Bahia, é o Paulo César Martins. Boa noite, Paulo César, tudo bem? Boa noite, Cristiane, tudo bem? Boa noite aos apresentadores e também aos ilustres convidados. A questão que eu quero pontuar é a seguinte: me parece equivocada essa nomenclatura da Lei K.O. a respeito do que seja racismo. Racismo em si não é crime, racismo é uma ideologia que postula a superioridade ou inferioridade de uma raça, se é que se acredita em raça, em face da outra. Na verdade, o crime em si é a discriminação. E essa postulação da lei engendra uma série de equívocos, especialmente quando se tem que lidar com os estudantes nos semestres iniciais dos cursos universitários. Mas é apenas um comentário, agradeço a oportunidade de participação, está realmente muito bom o programa de hoje,
como sempre. Boa noite a todos. Ô Paulo César, nós é que ficamos super honrados, super felizes, porque nosso programa, ele justamente é essa via de duas mãos, né? Você não está simplesmente sendo um telespectador, você também está sendo um agente, porque você emitiu também uma opinião bastante importante. Eu passo a opinião para o doutor Humberto para rebatê-la, para repercuti-la. Eu vou rebatê-la, eu vou concordar totalmente com ele. Acho que o racismo é um pouco maior do que a questão criminal apenas. Não acho que, inclusive, a questão criminal seja a forma mais adequada de resolvê-la, porque as cadeias já estão cheias, né? Não se consegue colocar mais gente lá. Tanto é que os flagrantes de racismo em todos os lugares, como aqui no Rio de Janeiro, são próximos de zero. Já tive para pedir para fazer um levantamento disso, e os delegados têm resistência para fazer o flagrante. Eu mesmo já tive alguns casos aqui onde eu fui lá, fica naquela história do constrangimento ilegal, e você para fazer um flagrante de racismo é uma coisa muito difícil. Prosseguir então, mais ainda, o caminho mais acertado está sendo pela reparação de dano moral. O Brasil... Roberto, só fazer um pequeno reparo, mais uma provocação dentro da outra, mas também não é reflexo que a sociedade está de fato assimilando a importância e a gravidade de se atacar uma pessoa, de não se respeitar uma pessoa em razão da sua origem, sua raça, sua orientação sexual, enfim, qualquer diferença que a pessoa tem. A sociedade não está amadurecendo um pouco mais também? Eu acho, não sei se ela está amadurecendo, ela está tomando conhecimento que isso existe. Agora, de qualquer sorte, o caminho criminal não é a única forma de resolver isso. Existem as ações afirmativas e existe a responsabilidade civil, que é o que eu penso tenha sido mais satisfatório. O Brasil, inclusive, foi condenado agora no dia 21 de outubro, no caso da Simone André Diniz, pela Corte da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né, da OEA, da CIDH. Outras formas de ação afirmativa têm sido mais eficientes. A forma criminal ela tem que estar presente lá para você dar aquele choque. Mas as formas, isso não se resolve apenas assim. A parte de inclusão é uma parte muito muito mais importante. Eu teria até alguns comentários para fazer, mas como estamos fazendo um finalzinho, porque nós temos que controlar aqui o tempo. O doutor Rangel, ele tinha ficado no bloco anterior, aqui a gente acabou cortando só aqui. Só para falar a questão do feriado que foi colocado pelo telespectador, que uma outra coisa curiosa é que você vive num país laico, que não tem uma religião oficial, mas você tem feriados católicos. São Jorge, Santa, Nossa Senhora não sei de quê. E as outras religiões, como é que ficam? Elas não poderiam ter um feriado? Em verdade, isso é uma questão política. Isso é muito mais uma questão política do governo querer agradar um determinado segmento da sociedade do que ele estar preocupado com aquela questão de ser um feriado. É aquilo que nós colocamos aqui. É muito mais interessante ficar sem trabalhar naquele dia do que efetivamente o país produzir. O que o Brasil precisa de produzir é de trabalhar. Enquanto nós nos conscientizarmos disso e temos todos esses feriados, sejam eles religiosos ou não, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Essa questão que o senhor está colocando é uma questão que passa necessariamente pela educação do povo. Não é pela lei, não é a lei 77 não sei o que vai definir como crime, que portanto isso vai acabar. O que vai acabar efetivamente com essas diferenças sociais e raciais é a educação do povo. Enquanto o governo não se conscientizar de que esse dinheiro que ele está roubando do povo deve ser aplicado na educação, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. Ok, nós vamos agora à participação do Emilson Nunes Costa, de Volta Redonda, aqui no estado do Rio. Boa noite, Emilson, como vai? Cristiane, boa noite a todos. Vejam bem, eu noto uma ausência de cultura de organização na comunidade negra. Olha, um dos piores crimes que a internet que é cometido pela internet é o crime de racismo, incitando a violência, o assassinato a negros. E eu não vejo a comunidade negra, pelo menos, se organizar a discutir o projeto do senador Azeredo. O promotor que aí está, o Dr. Rangel, se quiser tentar descobrir a autoria, terá dificuldades, né? Outra coisa, Condoleezza Rice ocupa o segundo cargo mais importante dos Estados Unidos e eu não a vejo sendo celebrada pela comunidade negra. Será que o negro ou a negra boa tem que ser de esquerda? Obrigado. Obrigado, Wilson. Pessoa quando é malvada, meu amigo, não tem cor, não. Deputada Jurema. Eu jamais iria prestigiar ela diante do que os Estados Unidos estão fazendo com a comunidade internacional. Ela realmente não merece meus parabéns, não. Seja ela negra ou seja ela branca. Eu concordo